E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, mais uma vez compartilhando com você a forma certa de se comunicar e se relacionar para você dominar a sua carreira profissional. E hoje eu quero conversar com você a respeito do seguinte: como que você faz para você lidar com pessoas difíceis no seu trabalho? Como é que você faz para você se relacionar com aquelas pessoas difíceis? Quem não conhece alguém que é difícil de lidar? Quem nunca teve um cliente difícil de lidar? Quem nunca teve um par, um funcionário, um chefe difícil de lidar? Então, como é que você resolve? Como é que você sai dessa? Como é que você convive com essa pessoa? Então vamos lá, como sempre. Como lidar com pessoas difíceis? E aqui tem gente que fala pessoas difíceis, pessoas chatas, né? E dá vários adjetivos para essas pessoas. O que eu costumo falar? Não existe uma pessoa chata, não existe uma pessoa difícil. Existem pessoas com necessidades diferenciadas, com necessidades especiais. E o que você precisa fazer para lidar com essas pessoas? Identificar quais são essas necessidades dessas pessoas. Ah, Rodrigo, pô, mas o cara é muito chato. O cara, sei lá, o cara é chato, o cara é difícil de lidar. Legal. Qual é a necessidade principal dele? Pô, mas eu vou ainda. O cara é chato e ainda vou ter que atender ele, vou ter que fazer o que ele quer? Mais ou menos. Por quê? Na maioria das vezes, essas pessoas difíceis, essas pessoas que você chama de chata, elas são difíceis e chatas porque elas têm um ideal muito forte dentro delas. Elas têm algo que direciona elas para esse tipo de comportamento. E quando você identifica esse comportamento nela e você de alguma maneira atende, essa pessoa deixa de ser chata e difícil. Ah, Rodrigo, mas pô, difícil isso, né? Não, eu não acho difícil. Eu acho diferente. É algo que você não está acostumado a fazer. É algo que não é visto pelos seus pares, ou pela sociedade, ou pelo seu meio ambiente, ou pelo seu meio de trabalho, no seu trabalho. Não é algo que é comum fazer. Normalmente a gente ignora, a gente tenta evitar as pessoas chatas e difíceis. Então, o primeiro passo é saber que as pessoas têm necessidades. Então, todas as pessoas têm necessidades. E você precisa identificá-las. Identificá-las. Como é que eu identifico, Rodrigo? Ah, ou melhor, qual que é a necessidade número 1 que as pessoas têm? Qual que é a necessidade ou qual é o que as pessoas mais desejam, seja em qualquer lugar, em casa, com os amigos, no trabalho, sabe qual que é? Eu vou colocar aqui. Que se você começar por ela, você já está acertando. Ser ouvido. Essa é a necessidade básica das pessoas no seu trabalho. Ser ouvido. Putz, Rodrigo, mas eu tenho que ouvir aquele cara difícil. Sim. E quando eu falo ser ouvido, quando eu falo você ouvir, é você literalmente ouvir, gente. É você desligar os seus filtros, desligar o seu jogador, sabe? Aquela pessoa dentro de você que julga tudo. Ah, isso é legal, isso é ruim, isso é bom, isso é legal, isso é chato, isso é bom, isso é ruim. Desliga, que é o tempo inteiro fazendo isso. E ouvir essa pessoa. E quando você começar a ouvir essa pessoa, você vai perceber que, às vezes, ela é difícil porque ela, como eu disse, ela tem um ideal. Ela tem um norte. Ela tem uma crença muito forte dentro dela. Ela acredita em algo piamente. Ela tem uma crença que faz ela ser desse jeito. Por exemplo, que eu já me deparei. Uma pessoa difícil que eu lidei um tempo atrás era uma pessoa que sempre, toda vez vinha e trazia problema. Você vai, ah, mas é isso, ah, mas é aquilo, mas, putz, isso não vai dar certo por A, por B, por B. Ela só enxergava problema. Ela só enxergava problema. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, peraí. Eu não posso me distanciar dessa pessoa, porque ela é importante. Né? Eu tinha um relacionamento bom com ela. Eu me relacionava bem, mas assim, putz, era uma pessoa difícil. Eu percebi que todas as pessoas enxergavam ela como difícil.
O que eu fiz? Eu sentei e comecei a ouvir. Pô, por que acontece, tal, não sei o que. E ouvir não era entrevistando, eu só ouvia. E aí eu cheguei no ponto seguinte. O que fazia essa pessoa só trazer problema? É que para ela era importante ela mostrar que ela conhecia. Era importante ela mostrar que ela tinha valor, que ela conhecia dos assuntos, que ela, digamos assim, manjava do trabalho. Vou falar o português claro. Ela tinha que mostrar que ela manjava. Ela não podia, não é que ela não podia, mas é importante para ela mostrar que ela... Só que a maneira com que ela fazia isso, que ela mostrava que ela conhecia do trabalho, era identificando possíveis problemas. Só que, mais uma vez, o comportamento dela, o que ela trazia era apontando erro, apontando problema. Isso era muito ruim. Não era só ruim para as pessoas à volta, era ruim para ela também. E eu, de alguma maneira, eu entendi que essa crença dela era de mostrar, ela tinha que mostrar que entendia do assunto, e aí ela tinha um comportamento ruim. O que eu fiz? Eu atendi a necessidade dela. Eu ouvi, depois eu identifiquei o que era importante para ela, o que movia ela, lembra que eu falei do norte? E aí eu atendi ela. Eu atendi a pessoa. Ah, Rodrigo, mas... eu atendi. Eu fui lá e dei o que ela precisava. Eu atendi a necessidade dela, mas como é que você fez? Eu fui lá e cheguei assim, eu identifiquei, primeiro de tudo, a necessidade básica, eu ouvi, eu identifiquei o que era mais ou menos, tá? Isso aí não perguntei. Falou, mas por que te move? Não, fui ouvindo. E aí eu testei. Eu testei como? Eu atendi a necessidade dela. Eu fui lá e falei assim, toda vez que eu ia conversar com ela, ou toda vez que tinha uma reunião, eu virava para ela e falava assim, cara, você é uma pessoa que entende bastante. Como é que a gente pode fazer isso diferente? E a pessoa... O que eu fiz? Eu dei o que ela queria e mostrei o outro lado, como ela podia fazer isso. E eu fui fazendo. O que aconteceu? Essa pessoa passou a ser fundamental dentro da empresa. Fundamental que ela não precisava mais apontar problema. Eu falei, cara, você entende bastante. Você conhece isso daí mais que todo mundo. Como é que você acha que a gente pode fazer isso? Ela parou de trazer problema. Ela parou de ser uma pessoa difícil, pelo menos para mim. E também teve gente já comentando na época, comentaram lá atrás, né? Falou, pô, a pessoa mudou. Simplesmente porque eu atendi a necessidade dela. Simplesmente porque eu segui isso. Ser ouvido, crença e atender a necessidade. Ah, mas Rodrigo, mas é difícil porque, cara, ele é muito chato. Então, por que ele é chato? O que faz você achar que essa pessoa é chata? Ouve ela, atende ela. É muito comum isso também quando a gente vai em turmas, quando a gente vai explicar, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente está em reunião. Sempre tem alguém lá levantando a mão, falando. E quanto mais você tenta abafar essa pessoa, quanto mais você ignora, mais essa pessoa vai levantar a mão, mais essa pessoa vai falar. Então, primeiro de tudo, ouve ela. Foi legal. Segundo, ela quer atenção, por exemplo. Tá bom, dá atenção para ela. Quando você estiver falando alguma coisa, você fala, fulano, e aí, cara? Tem gente que precisa de atenção. Tem gente que precisa mostrar que sabe. Tem gente que precisa dar opinião para tudo. Tem gente que precisa ver o lado negativo, às vezes. Existem dois tipos de pessoas. Ou melhor, as pessoas funcionam em duas maneiras. Ou elas vão em direção ao positivo, ou elas evitam o negativo. Toda vez que você achar uma pessoa difícil, você faz essa identificação. Pô, Rodrigo, não consegui achar. Tá bom, então olha essas duas coisas. Essa pessoa está indo em direção positiva ou está evitando o negativo? E aí você vai e faz a mesma coisa com ela. Se a pessoa está só evitando o negativo, aquela pessoa que fala, mas putz, pode ser que dê errado nisso. Você faz a mesma coisa. Você fala, é verdade. Pode ser que dê errado nisso. Não sei o que. Então, é verdade, pode ser. Olha, eu também acho que pode dar errado nisso. E aí? Você faz o mesmo movimento que ela, o mesmo movimento de ideia, o mesmo movimento de pensamento. Essa pessoa vai virar para você e falar assim, vai chegar uma hora que essa pessoa vai gostar de você. Essa pessoa vai parar de fazer. Se você acha que é intencional, ela vai parar de fazer. Porque ela identificou uma pessoa igual a ela. Porque você deu um pouco daquilo que ela quer. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter... Mesmo nós,
Quando eu falo essa pessoa, eu estou falando de você também. Tem hora que você está indo em direção. Você vai para o positivo, tem hora que você vai evitar o negativo. É normal, isso é natural. A gente vive nessa polaridade. Ou eu estou aqui falando coisas para você fazer, ou eu estou aqui falando coisas para você evitar. Eu prefiro sempre, é óbvio que é muito mais produtivo, você há de concordar que quanto mais em direção positiva, mais produtivo. Melhor a chance de você ter resultado. Por isso que eu falo o que vocês têm que fazer, o que eu fiz, qual que é a minha experiência, quais experiências já passei, como eu aplico para você ir lá e fazer. Ou seja, você vai em direção positiva, você vai executar. Mas tem gente que não funciona assim. Tem gente que precisa que eu coloque aqui o que não dá certo, mas o que não dá certo também não vai te mover muito. Então a gente está sempre trabalhando numa dessas duas polaridades. A gente alterna muito entre elas. E normalmente as pessoas que são difíceis, ela está numa contrária de você. Normalmente não, sempre vai estar numa contrária de você. Sempre vai estar numa contrária de você. Marca isso, porque perceba que a linha de raciocínio dela ou vai estar indo para o positivo e você evitando o negativo, evitando alguma coisa, ou seja, trazendo o lado ruim e a pessoa sempre mostrando o lado bom. E se você mudar um pouquinho e inverter o seu papel, essa pessoa nunca mais vai ser difícil para você. Beleza, gente? Mais uma vez aqui com uma dica rápida, um pouco rápida de como você pode lidar com pessoas difíceis. Lembra, comenta aqui o que vocês acharam, como é que vocês podem aplicar e se vocês têm uma pessoa difícil no trabalho de lidar. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube, para vocês terem mais dicas como essas de relacionamento e comunicação para você usar na sua vida profissional. Beleza, gente? Obrigado, abraço, até a próxima.